Fala galera, beleza? Top Games, Robson Binhardi na área novamente para registrar mais um vídeo aqui para vocês na nossa pegada dentro da mentoria, que é a parte emocional, que é o que a gente percebe aí que é uma grande deficiência na maioria das pessoas que estão ali no dia a dia no trader, não só no trader como na vida em geral. E é um vídeo muito importante, mas eu já acredito também, uma crença minha, tá? Que nem todos que começarem a assistir esse vídeo agora vão terminar de ver. Porque tem ainda pessoas que são muito prática, lógica e muito ansiosa, quer as coisas só técnicas, digamos assim, e não se importam com as questões emocionais, e por isso não conseguem atingir os resultados. Então vai ter algumas pessoas que vão dar o play aqui, vai começar a ver, é questão emocional, tô fora, ele quer aprender um setup, uma técnica mirabolante para tirar dinheiro do mercado. Mas quem já está me acompanhando e quem está na nossa mentoria sabe que não é assim. Então vamos lá, para quem realmente quer desenvolvimento de verdade e conseguir ficar até o fim desse vídeo, realmente compreender toda a mensagem que tem nele e conseguir praticar isso que vai estar sendo colocado aqui, cara, já vai ter resultados extraordinários. Isso aqui tem sacadas aqui que de repente para a pessoa que internalizar isso já vai valer milhões esse vídeo aqui, certo? E como quem já me acompanha sabe a pegada que eu faço aí, eu gosto de sempre aplicar exemplos práticos que eu pessoalmente vivi ou alguém conhecido, coisas reais para ilustrar, ficar fácil de vocês compreenderem o exemplo. E hoje, o exemplo que eu vou trazer aqui para vocês é sobre o caminho da fé que eu fiz. Tá aqui, ó, certificado, sei quem já conhece, mas ó, tá lá, ó, Robson Binhardi, agosto de 2016, eu fiz o Caminhos da Fé. Eu fui de Águas da Prata até Aparecida do Norte caminhando. E tá aqui, ó, para conseguir aquele certificado lá, não é só chegar lá e falar que fez, ó. Cada ponto tem um carimbo, a gente recebe um carimbo em cada ponto que a gente vai passando, né? Tem toda a minha trajetória aqui. Foram mais de 300 quilômetros andando, né? E é sobre isso, esse exemplo que eu quero falar com vocês, que se vocês conseguirem aplicar na vida de vocês, pode ter certeza que nada mais segura vocês aí nos resultados. Então eu quero falar de algumas sacadas nessa história, linkando com o dia a dia de vocês do trader e com a vida como um todo, para potencializar o resultado de vocês. E o primeiro ponto é o seguinte, galera, eu fui fazer esse caminho, né, como um desafio, porque tem muitas coisas, muitas sacadas você fazer algo desse tipo. Eu impus esse desafio para mim, até para melhorar, como a auto-melhora minha como pessoa, como emocional também, porque ninguém é perfeito, todo mundo segue evoluindo constantemente, então eu continuo praticando e me desafiando algumas coisas. E a primeira grande sacada que me veio foi que a mente manda, o corpo obedece. Simples assim. Quando a pessoa quer, quando ela internaliza e está na mente dela, o corpo vai executar o que a pessoa quer, o comando que a mente está mandando para ela, tá? Exemplo disso, por exemplo, um caminho longo, mais de 300 quilômetros andando e muito só morro, é subida e descida. Quem já fez, quem conhece, sabe como que é bem difícil o caminho, bem desgastante, cansativo, enfim. Quem fez sabe o que é aquilo. Foi um desafio que eu coloquei para mim, até para autodesenvolvimento, autocontrole mesmo, né? Então, a mente manda, o corpo obedece. Eu defini que eu iria chegar lá e o corpo, apesar do cansaço, do estresse, vai seguir nesse comando e vai. E aí o exemplo prático é que eu saí e teve um grupo, às vezes as pessoas vão em grupos, tá? Eu fui com um amigo meu, nós fomos em dois, e a gente, no dia da saída, a gente se deparou com um grupo que tinha cinco pessoas, tá? E o que acontece? Dessas 5 pessoas, o perfil deles eram um que já tinha feito várias vezes, tá? Só que ele já era acima dos 60 anos e tinha um corpo atlético, legal, você imagina, pô, aquele cara chega. Mas tinha um outro que também é acima dos 60 anos, obeso, ex-fumante, né? Tava indo pagar uma promessa com problemas de saúde, colesterol e acima do peso, né? A gente olha assim, a gente acaba julgando, pelo menos internamente, algumas coisas, né? A gente não deveria, mas a gente é humano, acaba julgando. Você olhava aquela pessoa e falava, pô, a idade, todos esses contras aí, a pessoa não vai chegar. Esse que é o ponto interessante. Os outros 3
A galera nova, um era lutador de Muay Thai, que queria melhorar o preparo físico, e mais outros 2 rapazão. Então tava 5. Então se a gente vai julgar e olhar e escolher, fala, pô, a tendência daqueles 2 mais idosos chegar é quase nula perto dos outros 3 novos. E adivinha qual foi o resultado no dia da chegada? Exatamente, os 2, aquele senhor que já tinha um corpo mais atlético e já tinha feito, chegou, mas o também que era mais idoso, gordo, ex-fumante, colesterol, diabetes, várias coisas, também chegou. Por quê? Ele falou, ele pôs na mente dele que ele ia chegar. O corpo obedece, independente de algumas limitações que a gente tenha, vai chegar. Então a mente manda, o corpo obedece. Essa é a primeira, tá? A gente tem que realmente acreditar no que a gente quer, acreditar no propósito, tá? Que é o segundo aspecto, é ter um propósito. A gente precisa ter um propósito maior. No caso dele, para ele chegar, que qualquer um que olhasse para ele poderia julgar e duvidar que ele chegaria, ele tinha um propósito maior, que era cumprir uma promessa dele. E no trader, o que acontece? É a mesma coisa, não pode ser só por dinheiro. Tá lá só para tirar dinheiro do mercado, tem que ter um propósito maior. Tá? O dinheiro é muito importante, é extremamente importante, o trader entra lá para ganhar dinheiro, mas o dinheiro tem que ser visto como um meio do caminho, é um veículo, um meio de transporte que vai fazer você chegar no seu propósito. Tem que ter algo a mais por trás para você não desanimar no meio do caminho, para você não sucumbir no meio do caminho. Então é um propósito, precisa ter um propósito, sim, maior, que vai te motivar, né, a manter nesse caminho, que puxa o outro, que é o terceiro, que é um objetivo bem definido. Além do propósito, tem que ter um objetivo. Qual é o objetivo? Ou os objetivos. Você tem o objetivo e às vezes o que acontece? O objetivo está muito longe, então você tem que traçar pequenas metas para chegar nesse objetivo. Por exemplo, no primeiro dia que eu fui sair, eu não poderia ficar pensando, nossa, eu vou ter mais de 300 quilômetros para andar. Tá? Então eu tive que desmembrar isso em pequenas metas. A meta era 35 a 42 quilômetros por dia. Então eu ia nas pequenas metas, dia a dia. Se eu ficar pensando direto lá no final, eu vou ver que eu estou muito longe. Vai ficar fácil desistir, desanimar. O objetivo principal está lá. Ele está lá para nos impulsionar, nos motivar a ir até ele. Mas a gente tem que ter passo a passo. Subdividir, quanto mais a gente subdividir em metas, o objetivo, mais fácil fica a gente alcançar. É igual aquela questão da melhora, né, de 1% ao dia. Se você melhorar 1% ao dia, né, em 300 dias você melhorou 300%. Mas não, se você quiser melhorar os 300% já de um dia para o outro, você não vai conseguir, vai desistir, vai desanimar, vai desmotivar, vai parar, tá? Então essa é a outra sacada. Tem o objetivo, então desmembra ele em metas. Beleza? A outra, a quarta sacada é a trajetória. Curtir essa trajetória. Não ficar também só na ansiedade daquele objetivo. E eu tenho que chegar e só focado no objetivo. É curtir o máximo possível essa trajetória. Por exemplo, nesses caminhos da fé que eu fiz, eu encontrei muitas coisas assim, paisagens belíssimas paisagens, natureza, ar puro, ver no meio das rochas as nascentes de água, a água saindo cristalina do meio da rocha, enchia a garrafinha de água ali, e bebia a água saindo de dentro das rochas, nas nascentes. Então tem a gente tem que ter prazer no caminho, não ficar naquela ansiedade de eu quero ser um big player e ficar martelando naquilo. O cara que já está lá em cima, que já é um big player, ele teve uma trajetória. E você também precisa ter e curtir essa trajetória, senão mais uma vez vai fazer o quê? Desmotivar, vai cair, vai sucumbir. Então tem que ter prazer nesse caminho, tá? Você tem que encontrar coisas boas para você curtir essa trajetória até chegar lá em cima. Então esse é um ponto muito importante, tá? Até porque, eu falei, eu vi paisagem, ar puro, coisas maravilhosas da natureza. Foram 9 dias percorrendo esse caminho, para a hora que chegar lá, é o objetivo final, é muito gratificante, você conseguiu atingir o objetivo. Eu fui lá, visitei a Santa Nossa Senhora Aparecida, fiquei na missa e depois passou, peguei o ônibus e vim embora. Então, durou lá meu objetivo, eu atingi ele, eu curti lá,
3 horas, 4 horas, mas eu passei 9 dias para chegar lá. Já pensou você ficar sofrendo 9 dias para depois ter uma curtição, um prazer de ter cumprido a meta que dura só 3, 4 horas? Não faz sentido. A gente tem que curtir o caminho como um todo, tá? Porque geralmente o caminho é muito mais longo e mais demorado do que o objetivo. Tanto é que quando a gente consegue um objetivo, ele passa tão rápido que a gente já impõe outro. Aí ele passa, a gente impõe outro. Então a gente tem que aprender a curtir o caminho, a trajetória, certo? E um outro ponto muito importante é o desapego. É o desapego. Nesse aqui eu vou falar um pouquinho mais demorado, essa questão do desapego, porque como a gente está andando a pé, a gente tem que ir com o mínimo de coisa possível, desapegar. A pessoa 9 dias caminhando, cada um tem um ritmo, tem quem faz de bicicleta em 5 dias, tem quem vai em casal, é mais lento, faz em 20 dias. Eu tracei uma meta, um objetivo e as metas para fazer em 9 dias e cumprir. Mas já pensou se eu quisesse catar uma mochila e ficar, eu preciso de tal roupa aqui, outro calçado, isso, não sei o que, se chover eu preciso de um guarda-chuva. Você vai pondo peso, te limita, te dificulta você ter um desempenho e a caminhar tranquilamente e leve. Então é o desapego. Lá a gente pratica muito isso, o desapego. Minha bolsa, eu não cheguei a pesar ela, mas era muito leve, muito leve. Eu levei, era a roupa do corpo do dia da caminhada, que era aquelas roupas próprias, roupa térmica, que até você tem o tecido lá que lava e poucas horas ele está seco. Então eu fazia a caminhada. Minha trajetória, meu plano era sair 4 horas da manhã e caminhar o dia todo até 3, 4 horas da tarde. Então, a hora que eu chegava no ponto de destino, na pousada, na onde eu ia dormir, eu já tomava um banho para dar uma relaxada, lavava a roupa, pendurava para usar no outro dia e vestia uma. Então, foi 2 trocas de roupa todos esses dias, um calçado só. Então a gente quer ter tudo, um monte de coisa para se precaver, isso acontecer aquilo. Não, aí só vai colocando peso, só peso. E convertendo isso para a linguagem do trader, por exemplo, é igual a questão, porque esses pesos aqui, falei da questão prática que é peso físico, mas peso mental também. Principalmente para trader, fica carregando o peso mental. A gente já conversou disso em um dos primeiros vídeos lá na mentoria, que a gente conseguir limpar as coisas da cabeça, coisas que não servem mais, coisas que já não deu resultado, tem que limpar para ter espaço para coisa nova. Para que ficar carregando esse peso na cabeça? Nossa memória é limitada, se ela já está cheia, não cabe mais nada. É igual um copo mesmo, um copo de água, se o copo já está cheio, você não consegue colocar mais nada lá dentro. Tem que esvaziar um pouco, jogar um pouco fora para colocar água nova, enfim, é basicamente isso aí. Então o que acontece nessa parte que eu vejo as pessoas? Não libera as questões emocionais. A pessoa perde, leva um loss e fica remoendo isso. Perdeu. Isso envolve questão de treinar, da parte técnica e de gerenciamento de risco, mas o loss faz parte, tem que aprender a conviver com ele. E perdeu, levou loss, perdeu. Tem que deixar para trás. Se você ficar carregando esse peso, você não consegue caminhar livremente. É muito peso, lembra? Não é só peso físico, peso emocional. Um loss que você fica carregando é peso emocional para você. Fica martelando na sua cabeça. E a melhor forma que eu estou instruindo a galera a encarar o loss, é claro que ninguém quer loss, ninguém quer perder, mas é o custo de aprendizado, certo? Eu, por exemplo, para me formar em engenharia, eu fiz as contas antes desse vídeo, eu só em mensalidade ficou na faixa de R$48 mil. Isso fora ônibus, que era em outra cidade, fora material, passou de 60 mil fácil. E outra, 5 anos estudando um curso de engenharia, investindo mais de 60 mil reais, é um custo de aprendizagem. Então vocês têm que ver um loss como isso também. A pessoa chega no mercado, já quer pôr dinheiro e sair ganhando, e não é assim. Cada um está num nível aí, cada um tem um patamar financeiro. Às vezes tem pessoas que perdeu 2 mil, pessoas que perdeu 3, pessoas que perdeu 8, pessoas que perderam 10, tá? Eu cheguei a conversar com pessoas que já me procuraram, que não faz parte da mentoria de fora, mas chegou a perder 90 mil em um dia, tá? Isso é um caso à parte. Vamos falar na nossa realidade aqui.
mas tem pessoas que já perderam 8, 15 mil reais. E aí ficam se lamentando, fica preso nisso. Fica preso nisso, em vez de ver o porquê perdeu, aprender com os erros, melhorar o gerenciamento de risco, né? Acompanhar as aulas da mentoria, estudar, praticar, para não ter mais essas perdas grandes. E outra, o que perdeu, não fique carregando esse peso, isso é o custo do aprendizado. Veja isso como, estou pagando para o mercado para eu aprender com ele, tá? Perdeu 10 mil já? Cara, não fica remoendo isso, perdeu, aceita que dói menos, não tem um ditado? Olha isso como, é um curso que eu estou fazendo, é um aprendizado, eu estou aprendendo com o mercado, entendeu? Essa é a melhor forma de aceitar, né? Ter essa aceitação e o desapego, vai se desapegando das coisas ruins, deixa embora, tá? Então a mensagem final aí, cara, é que a gente, geralmente as pessoas, eu já falei isso num vídeo também, quer conhecer tudo, né? Cidades, países, ou até outros planetas, quer conhecer técnicas, ferramentas, quer conhecer setups, tudo, e não conhece a si mesmo. Aí que está a grande dificuldade, porque assim, a parte técnica do trader é extremamente importante, a pessoa tem que saber a parte técnica, ter a leitura, mas ela é relativamente mais fácil do que a questão emocional, porque é uma coisa lógica, qualquer pessoa que tem um tico e um teco aí funcionando, que não seja uma pessoa realmente com algum tipo de retardo mental, cara, se a pessoa estudar, ela vai aprender. Mas o que bloqueia ela e fica derrubando ela é a parte emocional, são as crenças, são os medos, a ansiedade, e a pessoa não está atenta para isso, não se conhece, não foca em se autoconhecer, porque não, isso é papinho de autoajuda barato, né? Então não foca no autoconhecimento, tá? A gente vê até o ditado popular aí, seja você mesmo, tal, quando você vai para algum lugar, tem que ser você mesmo, mas como você vai ser você mesmo se você não se conhece? Então tem que se conhecer, tá? Eu já tenho lá os vídeos de crenças, de medo, né? Falando sobre raiva, tem várias coisas que tem para vir ainda, inclusive a questão de Self 1, Self 2, que eu vou trazer para vocês. Na questão da mentoria, e também já estou desenvolvendo um trabalho mais focado em PNL, em coaching, para depois, para um futuro, focado para trader, para desbloquear essas questões. Porque a maioria das pessoas até fala comigo, eu tenho a leitura, eu li tal, mas não ganha, não consegue ganhar. Porque aprendeu a parte técnica, mas não tem a parte emocional necessária para ter os gains, conseguir extrair dinheiro do mercado. Porque se você tiver, tanto faz se você operar com 1, 2, ou 50, ou 100 contratos, entendeu? Você não vai ficar sentindo peso, porque são níveis. Talvez você está começando a operar hoje com 1, 2 contratos, mas você já tem um emocional bom, preparado, você está ganhando, logo você vai estar operando com 5, depois com 10, depois com 30, com 50, e aí não vai fazer diferença para você, entendeu? Porque você tem a parte técnica, tem o gerenciamento de risco e tem a parte emocional. O que acontece? O Rubens, por exemplo, quando ele começou no trader, se a gente voltar lá no ponto 1, que é a questão que eu falei que a mente manda, o corpo obedece, ele pôs na mente dele que ele ia ser. Se algum big player ou alguém mais antigo do mercado olhasse ele, ia dar risada da cara dele, falar, um cara desse aí não consegue não. Um cara com um notebook simples, não sabia nem abrir e-mail, não gostava de tecnologia, ficava trabalhando na obra, mão na massa, tá? Mas tem o conhecimento, uma pessoa muito inteligente, e pôs na mente dele, eu vou virar isso aí, vou ganhar dinheiro com isso aí, é o que está acontecendo, entendeu? Então ele já tem um preparo forte também emocional. Esse é o recado que eu quero passar para vocês. E o que acontece nisso aí? O ciclo, vou desenhar aqui para vocês, um ciclo primeiro tem que assim, a pessoa ser. A pessoa precisa se conhecer, saber quem é, realmente ser algo, ser alguém. Para depois, a segunda fase é fazer. Aí ela se conhecendo, sabendo quem ela verdadeiramente é, ela consegue fazer algo bom, algo extraordinário. Ela consegue fazer. E depois, no fim,
é o ter, porque o ter é uma consequência disso aqui. Aí ela vai ter as coisas, aí ela vai ter resultado, vai ter tudo que ela merece e precisa. Mas as pessoas querem fazer isso ao contrário, tá? Primeiro quer ter, não, já quer ter tudo, não, eu quero isso, quero aquilo, levando para o trader, o cara quer ter 4 ou 5 telas, televisões grandes, aprender o setup e tal, quer ter as coisas. Nada contra quem tem isso aí, mas vocês veem, o pessoal fica admirado como o Rubens com um notebook simples, muito básico, tem o resultado que ele tem, porque ele fez o caminho certo. Agora, se começar por aqui, ó, primeiro quer ter, precisa ter aquelas coisas, depois fazer, vou fazer, para depois no fim tentar ser algo, não consegue, o caminho é o inverso. Descubra quem você é, seja primeiro, depois você comece a fazer, depois você vai ter. O resultado é a consequência, o caminho é esse. Espero que tenha ficado um pouco claro aí para vocês. Vou parar o vídeo por aqui para não ficar muito extenso, mas lá dentro da mentoria a gente está detalhando, tem vários vídeos, revejam lá os vídeos das questões de crenças, as questões dos medos, e emocionais, consciente, subconsciente, tem bastante conteúdo lá, reveja. São vídeos que não é para ver uma vez e já vi, tá bom. Não, rever, entendeu? É isso aí, galera, por hoje é só. Espero que quem entender e realmente internalizar isso, já vai dar um salto muito grande de resultado, que é, a mente manda, o corpo obedece, é o propósito, os objetivos e a meta, curtir a trajetória, não só ficar focado no fim, e o desapega das coisas, beleza? É isso aí, quem realmente internalizar isso, já vai estar em outro nível depois, que conseguir aplicar isso na vida. Valeu? Até breve, galera. Tchau, obrigado!